Adolf Hitler. Uma figura controversa e sombria que deixou um legado de devastação e terror no palco da história mundial. Sua trajetória, repleta de ascensão ao poder e ideologias extremistas, tornou-se um dos capítulos mais sombrios da humanidade. Líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Hitler mobilizou as multidões em um redemoinho de fervor patriótico e intolerância racial. Seu domínio ditatorial ergueu-se sobre a Alemanha, mergulhando o mundo em um dos períodos mais turbulentos e sinistros já testemunhados. O Holocausto foi um dos capítulos mais terríveis da história, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1941 e 1945. Uma campanha brutal e sistemática de genocídio que ceifou a vida de milhões de inocentes, especialmente judeus. Sob sua liderança, os horrores dos campos de concentração tornaram-se símbolos de uma crueldade inimaginável. A influência de Hitler moldou não apenas a Alemanha, mas também o cenário global, desencadeando um conflito que abalou o mundo e deixou cicatrizes profundas na história. Mas afinal, por que Hitler perseguia os judeus? Antes de tentarmos entender sobre o ódio de Adolf Hitler, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Estima-se que aproximadamente 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados no período do Holocausto, vítimas de execuções em massa, fome, doenças e torturas nos campos de concentração. O ódio profundo de Hitler pelos judeus teve suas raízes em diversas influências ao longo de sua vida, o que teve um papel essencial na formação de suas opiniões antissemitas, levando-o a executar um dos capítulos mais sombrios da história. O ódio de Hitler pelos judeus foi um elemento central em sua ascensão ao poder e na implementação de suas políticas genocidas durante o Holocausto. Ele explorou e exacerbou os preconceitos existentes na sociedade alemã para justificar suas ações desumanas. Para entender a origem do ódio de Hitler pelos judeus, é necessário revisitar os tempos tumultuados da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Hitler, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial e líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, encontrou nos judeus um bode expiatório para a crise que assolava a Alemanha. Após a derrota na Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes, a Alemanha enfrentava uma situação econômica devastadora, com inflação galopante e desemprego em massa. Nesse contexto, Hitler culpou os judeus por muitos dos problemas do país, difundindo teorias conspiratórias e preconceituosas. Ele se apoiou em ideias antissemitas profundamente enraizadas na cultura europeia, alegando que os judeus eram responsáveis pelo declínio da Alemanha, pois eles controlavam os bancos e a imprensa e minavam os valores tradicionais alemães. Os escritos de Adolf Hitler em seu livro Mein Kampf revelam um retrato sinistro de suas convicções e ideologias. Hitler descrevia os judeus como uma ameaça à identidade ariana, apontando-os como responsáveis pelas calamidades sociais e econômicas, e os culpava por minar os valores tradicionais da sociedade alemã. Sua narrativa propagava a ideia de que os judeus estavam empenhados em dominar o mundo e corromper a pureza racial ariana. Suas ideias venenosas ecoaram por toda a Alemanha, enraizando-se na mentalidade de muitos, culminando na ascensão de um fervor nacionalista alimentado pelo preconceito e na propagação do ódio racial. Esses escritos sombrios não apenas influenciaram as políticas do regime nazista, mas também serviram como um manual para justificar as atrocidades que se seguiriam, marcando o início de um dos períodos mais tenebrosos da história. A família Hitler enfrentou dificuldades financeiras, fomentando o ressentimento de Adolf em relação àqueles que pareciam mais prósperos, principalmente comerciantes e lojistas judeus.
Essas experiências pessoais plantaram as sementes do ódio e da desconfiança. Além disso, a influência da literatura antissemita também foi significativa, com Os Protocolos dos Sábios de Sião. Reverberou na mente de Hitler. Esse texto forjado e infundado descrevia um suposto plano judaico para dominar o mundo, enraizando-se profundamente nas crenças do jovem Hitler. A ligação de Hitler com membros do Partido dos Trabalhadores Alemães, conhecido por suas crenças antissemitas, fortaleceu sua hostilidade em relação aos judeus. Importante destacar que diversos fatores foram fundamentais para a disseminação dos protocolos na Alemanha nazista. Sua publicação em jornais e livros alemães facilitou a propagação de seu conteúdo para um público mais amplo. Um dos primeiros e influentes mentores de Hitler, o político Dietrich Eckart, também contribuiu na disseminação dos protocolos. A crescente preocupação com o comunismo e a convicção de que os judeus desempenharam um papel crucial na Revolução Bolchevique ampliaram o apelo dos protocolos, alimentando suspeitas já existentes. Apesar de muitos reconhecerem as falsificações nos protocolos, inúmeras análises e investigações expuseram a fraude por trás desse documento, incluindo publicações relevantes como o The Times e o New York World, que divulgaram artigos desmascarando essas alegações falsas. Apesar dessas evidências, Hitler escolheu adotar a conspiração e utilizá-la como um meio de obter apoio para sua causa. A ideologia racial. Sua ideologia era totalmente enraizada na suposta superioridade da raça ariana, o que delineava o destino da Alemanha e do mundo. A pureza racial, o alicerce central. Aqueles com linhagem ariana eram considerados superiores, moral e biologicamente. Mas não apenas os alemães, também outros europeus com traços semelhantes. Sua fixação era separar a raça ariana das ditas inferiores, incluindo os judeus, vistos como indesejáveis. Para Hitler, os judeus eram a ameaça máxima. Ele os culpava por diversos males sociais, manipulação financeira, controle midiático e político em detrimento dos arianos. Acusados de serem a força motriz do marxismo e do comunismo, ideologias repudiadas por Hitler. Crenças infundadas alimentando a narrativa de um inimigo sinistro e poderoso. A ideologia racial buscava eliminar indesejáveis da população. Seu apoio a esse movimento levou à implementação de políticas raciais, como esterilização forçada e eutanásia. Tais políticas afetaram desproporcionalmente os judeus, assim como pessoas com deficiências, ciganos e outros grupos minoritários. O Anschluss, em março de 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, conhecida como Anschluss, a intensificação do ódio de Adolf Hitler pelos judeus levou a políticas antissemitas mais agressivas. O regime nazista implementou uma série de medidas com o objetivo de marginalizar e perseguir a população judaica. Vale lembrar que o ápice desse ódio antissemita foi o Holocausto, já comentado no vídeo, o genocídio em massa que resultou no falecimento de 6 milhões de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Este episódio representou a derradeira e terrível consequência das políticas antissemitas de Hitler. Os nazistas exploraram os sentimentos preexistentes antissemitas na sociedade austríaca, intensificando-os após a Anschluss. Justificaram tais políticas ao alegar que os judeus eram responsáveis por crises políticas e econômicas na Áustria. Como desdobramento, judeus austríacos foram sujeitados a crescentes restrições em suas atividades cotidianas, incluindo limitações no mercado de trabalho, segregação educacional e imposição de registros compulsórios. As notórias leis de Nuremberg, inicialmente implementadas na Alemanha em 1935, foram estendidas à Áustria após a Anschluss. Estas leis retiraram a cidadania dos judeus, proibiram casamentos entre judeus e não-judeus. Leis adicionais isolaram e marginalizaram ainda mais a população judaica. As políticas antissemitas evoluíram ao longo dos anos, intensificando-se à medida que o conflito se desenvolvia. Contudo, as origens do antissemitismo de Hitler são objeto de debate entre os historiadores. Algumas teorias apontam para suas experiências durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele acreditava que os judeus faziam parte de uma conspiração global que prejudicava o esforço de guerra alemão. Como podemos ver, o ódio implacável de Adolf Hitler pelos judeus gerou uma série de consequências, das quais podemos chamar de consequências devastadoras e que marcaram a história.
Muitos fatores podem ter contribuído para o antissemitismo de Hitler. A infância e as influências tóxicas conspiraram para alimentar um ódio crescente que se tornaria um dos pilares centrais de seus pensamentos, moldando seu destino e, infelizmente, o destino de milhões durante os anos sombrios do Holocausto.